Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos iniciando esta live mais ou menos como uma live surpresa, porque nós teremos uma outra agora lá pelo canal do YouTube às 11 horas e a gente vai iniciar esta aqui agora às quase 10h25, junto com o nosso querido amado irmão Moré Gleidson, Moré Haktiva, lá da congregação do judaísmo nazareno de São Paulo. Nós queremos agradecer àqueles que já estão acompanhando esse trabalho. Vocês lembram que vocês acompanharam esse trabalho no mês retrasado. Fizemos 3 partes onde falamos das diferenças entre o judaísmo messiânico e o judaísmo nazareno. Vamos entrar com a participação do nosso querido e amado Moré Gleidson Ferreira, Haktiva Ben Abraham. Shalom então a todos aqueles que já estão entrando nessa live. Muito obrigado pela participação. Meu nome é Moré Fábio Pires e o nosso querido Moré Gleidson já está se conectando. Shalom, meu querido irmão Moré Gleidson Ferreira, Haktiva Ben Shalom, tudo Abraham. bem? Tudo bom? Como é que estão as coisas por aí em São Paulo neste clima frio, diferente daqui, aliás? Aqui está um pouquinho sol, agora está um sol bonito, maravilhoso aqui. Tava frio, tava muito frio aqui há semanas atrás aí, tava muito frio. E a Uhum. internet aqui um pouco tava oscilando, né? Pensei, né? Eu acho que não vai dar para fazer, mas conseguimos arrumar aqui. Que E o sinal bom, aqui querido chega irmão. muito fraco aqui o sinal, Uhum. mas dá para prosseguir. Apesar que é uma de fibra, né? Então dá para ir. Perfeito, que bom. Ficamos contentes por isso. Espero que o irmão tenha passado um ótimo Shabat na congregação Beit Netzer Efraim. Fale um pouquinho do trabalho de vocês, faça um pouquinho da tua apresentação novamente, meu irmão, porque certamente algumas pessoas novas vão entrar aqui. E esta live, ela vai ser uma live curta, porque nós vamos fazer outras partes também. Nosso tema de hoje é os impedimentos daqueles que estão fazendo a teshuvá, aqueles que optaram por fazer o retorno às raízes hebraicas da fé. Vamos falar da diferença com o cristianismo, vamos falar de teologia cristã, que seria anomista. Pasmem, né? Até essa semana, o Gleison, um pastor, que eu gosto muito do pastor, acompanho as lives dele pela manhã, pelo YouTube, inclusive, ele dizendo, não, nós estamos longe da maldição da lei, sendo que ele fez um comentário sobre a demarcação dos campos, né? Justamente no livro de Deuteronômio, no livro de Devarim, quer dizer, um tremendo contrassenso, né? Falando criticando a Torá, mas iniciou a programação dele, a live dele, falando sobre a Torá. Isso é um grande contrassenso, é um dos contrassensos do cristianismo. Gleidson, por favor, fique à vontade na tua apresentação, meu querido. Que o Eterno te abençoe. Fala um pouquinho do trabalho de vocês aí em São Paulo. Shalom, que o Eterno possa abençoar vocês que estão acompanhando e aqueles que vão entrar também. E depois vão acompanhar através do YouTube, nos canais aí, Perfeito. nas redes sociais. Nós aqui da comunidade Beit Netzer Efraim, aqui está localizado na Zona Sul de São Paulo, né? Somos uma comunidade pequena, não é muito grande, à vista que a gente não prioriza a grandeza, é o efeito bexiga, né? A gente procura estruturar, né? Procura ajudar de forma espiritual, né? Uhum. Estruturar de forma espiritual cada pessoa que tem interesse em ingressar na comunidade através do processo de techuvá. E é nesse objetivo que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ajudar e conscientizar a todos, para que as pessoas possam buscar um caminho recheado de essência, de espiritualidade, sem barganhar, sem levar as pessoas a cometerem uma heresia, evitando colocando pedra no caminho do cego, e os cegos são aqueles que, infelizmente, ainda não abriram os olhos, né? E é muito perigoso se colocar uma pedra no caminho do cego, né? E a Bíblia fala muito disso. Nós vamos falar sobre isso também.
temos que tomar bastante cuidado a respeito de muitos que estão ingressando aqui na Techuvá verdadeira, naquela que realmente traz transformação interior. E é esse o nosso objetivo aqui, tanto nosso, de São Paulo, como do Moré Fábio Pires, né? E é isso. E demais a gente vai falando aí no decorrer. Perfeito, gostei dessa introdução. O trabalho lá da Beit Netzer Efraim, lá em São Paulo, Zona Sul, não é isso, meu irmão? É isso? Falei certo? Isso. Se vocês estiverem em São Paulo, quiserem, na verdade, entrar em contato com o Moré Gleidson, nós apoiamos esse trabalho. Já conheço o Moré Gleidson há algum tempo, não muito tempo, mas há algum tempo. Sei de uma parte muito interessante da história dele aí na Beit Netzer Efraim, sei da idoneidade dele, mas aqui nós estamos tratando das coisas do eterno. Lembrando que nós não estamos aqui para, em primeiro lugar, não estamos aqui para fazer monetização, nós deixamos muito claro isso. Eu tenho meu canal no YouTube, o Gleidson também tem o canal dele no YouTube. Depois você fala um pouquinho do teu canal no YouTube, viu, meu irmão? Eu espero que eu tenha falado certo, que vocês tenham uma representação lá no YouTube também. Então nós temos o canal Fábio Pires, nós temos lá mais de 70 vídeos, os vídeos mais recentes que nós deixamos lá, principalmente nas últimas 3 semanas. Os cuidados espirituais para a quarentena, que foi um trabalho que nós fizemos logo no início de abril sobre a pandemia do coronavírus. Eu não sei porque as pessoas têm tanto medo de falar o nome, porque o nome da doença é coronavírus, não sei porque nós estamos aqui só narrando, né? Acho que existe um pouco de medo também das pessoas de serem censuradas e de perderem a devida monetização. Como nós não estamos fazendo esse tipo de situação, eu não sou contra quem faz isso, mas nós seguimos uma filosofia. Então, e nós estamos sim vivendo um tempo de censura, isso é notório, já faz uns 2 anos e meio que isso já está ocorrendo. Nós aqui, na verdade, não baixamos a cabeça para nenhum tipo de sistema e continuaremos a pregar. Se for para pregar nas ruas, aliás, faremos isso aqui também no estado de Goiás, Baruch Hashem, como faziam os profetas. Eu não tenho absolutamente nada contra isso, porque muitas pessoas estão passando por problemas e não têm uma condição tecnológica, digital para acessar trabalhos. A porcentagem no Brasil de pessoas que possuem internet, né, digital em suas casas, pasmem, é menos de 15% no Brasil. Então, o restante, as pessoas que vivem nos recônditos, nos rincões desse país, não têm acesso. Então, como que elas vão ouvir a palavra do Eterno? Como vão ouvir a palavra da Teshuvá se as pessoas não forem até elas, né? Aí isso o judaísmo chama de proselitismo, eles são contra, mas se esquecem nossos irmãos judeus que os profetas faziam proselitismo e Yeshua, inclusive, falou sobre isso. Olha que coisa incrível, mas o judaísmo ele foi se modificando, assumir uma função mais institucional, com medo também das perseguições, dos famosos guetos que existiam muito antes das pessoas se darem conta da Segunda Guerra Mundial, mas nós cremos verdadeiramente que um trabalho como esse que nós estamos fazendo é um trabalho saudável para abençoar pessoas. Isso é muito importante. Pois bem, depois daqui, o Gleidson vai participar conosco no tema O Papel da Liderança na Techuvá, parte 2, juntamente com o Moré Daniel Noronha, que será o nosso moderador, Gleidson Ferreira, que estará conosco, e eu, Moré Fábio Pires, vamos continuar a segunda parte. O Gleidson não pôde participar na primeira por problemas particulares, graças ao Eterno, estará conosco nessa parte hoje. Vamos começar às 11 horas, se bem que esta live será um pouco mais curta. Gleidson, se me permite, uma live mais de abertura, eu vou dar mais espaço para ti. E o tema de hoje certamente faremos aí em 3 ou 4 partes, porque o pessoal tem pedido também, façam as lives pela manhã, no domingo, é gostoso, a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai ouvindo as recomendações, os conselhos, esse cenário que a gente traça também, inclusive. Os impedimentos daqueles que decidem fazer a Techuvá. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá. Impedimentos esses que, quando aqueles que reconhecem toda a linearidade das Escrituras, junto com a Brit Hadashah, vamos deixar isso claro, e reconhecendo também que Yeshua era Yehudi, judeu, o Ari da tribo de Yehudá, isto é, o leão da tribo de Judá, assim ele fez sem negar as Escrituras, mencionando as Escrituras, sendo tentado e mencionando e vencendo a Hassatan por mencionar as Escrituras, cumpri-las inclusive, e Yeshua, que não era cristão, que não era presbiteriano, nem adventista, nem batista, Yeshua que era um judeu, e falou em primeiro lugar para os judeus, vamos deixar isso muito claro,
colocou o seu aspecto judaico em todas as suas falas. E disse, curiosamente, para a mulher cananita: eu vim senão para os perdidos da casa de Israel. Como aqueles que estavam lá não ouviram direito, ele disse que a palavra dele seria ecoada fora de Israel. Como foi no sistema anterior que nós participamos. E aqui nós não estamos condenando o cristianismo, mas nós estamos falando de um degrau espiritual acima, e é isso que nós defendemos, isso, depois o Gleison vai comentar. E como essas pessoas que têm escolhido, como eu, como ele, como, puxa, milhares de pessoas nesse país, que problemas que essas pessoas enfrentam, Gleison, quando eles decidem reconhecer a Torá, e principalmente o chamado mandamento oculto, que é a guarda do Shabat, que foi dada para todos. Quais são esses impedimentos que essas pessoas enfrentam, meu irmão, nessa retomada, nessa restauração das suas vidas, na tua visão? Bem, como eu já falei, né, por experiência própria no cristianismo, quando eu fui pastor, e ao qual eu vivi 14 anos, e a gente lidava com muitas pessoas, muita gente mesmo, muita gente. E lidando com essas pessoas, você passa a conhecer essas pessoas. Você passa a entender as intenções de umas que têm a tendência para disseminar o mal e outras que são a minoria, a tendência de potencializar o bem. Então, a minoria é mínima, a das que querem potencializar o bem. E é nesse momento em que as pessoas se acham, nas pesquisas através das redes sociais, o judaísmo. Aí tem o judaísmo messiânico, o judaísmo tradicional, o judaísmo ortodoxo e o judaísmo nazareno. Muitas pessoas, sem conhecerem, acabam mergulhando, né, a fundo no judaísmo de aparências. São aqueles que se enfeitam de judeus e não são. Eles se fantasiam de judeus e não são. E essas pessoas, humildemente, à procura de uma verdadeira techuvá, elas acabam, desconhecendo disso, elas acabam entrando. E elas vão ter a mesma decepção que tiveram no cristianismo. Outras já encontram problemas e coisas esquisitas já nesse meio e nem vão. Então, o que acontece? Essas pessoas que são a minoria, elas não têm o conhecimento das Escrituras. Elas são ignorantes. Elas não têm. Elas têm a filosofia, as regras do cristianismo, coisas que foram faladas para elas. Então, até elas se descontaminar dessa sujeira do leite de Roma, até ela desmamar do cristianismo, vai demorar. E é nesse momento que ela vai em busca. E ela está como se ela estivesse na corda bamba. Né? Ela está numa corda bamba. Se ela desequilibrar demais, ela pode cair. O problema, irmão Fábio Pires, Moré Fábio Pires, é a pessoa que está nessa corda bamba, espiritualmente falando, ela é surpreendida por alguém que aparentemente é um líder, um responsável, dizendo que ela não ela não precisa, essa é a verdade, obedecer à Torá. Então, ela não precisa obedecer à Torá. Veja, convenhamos, as pessoas estão doentes, tristes, atribuladas, sofrendo, sem shalom, sem segurança. E ela é surpreendida com líderes dizendo que ela não precisa obedecer à Torá. Isso é um baque, tá? Sabemos que existe Abraão, Jacó, Isaac. Os três não tinham Torá. Mas os três, apesar de viverem, o Abraão mesmo viveu ali naquele mundo de Sodoma e Gomorra,
ele viveu naquele mundo, ele se abstia daquelas coisas ruins, daquelas coisas que se afastavam. Então, ele foi computado como justiça através dos princípios que ele obteve, que ele andou. Então, sabemos que ele não tinha Torá. Sabemos que Isaac não foi ortogado a Torá para ele. Sabemos que a Torá não foi ortogada para Iacov, para Jacó. Sabemos que a Torá só foi ortogada para o povo de Israel. O que eu quero dizer com isso? É que existe uma minoria de pessoas que elas serão justificadas pelo princípio, como eu digo, um matuto, um índio, que nunca entrou numa comunidade, que nunca entrou numa igreja, um índio que está, digamos, pelado, lá no meio da Amazônia. Às vezes ele tem um temor muito grande do eterno. E ele está vivendo naquele. E possa ser que essa pessoa seja justificada pelo eterno através dos princípios da vida. Agora, nós sabemos que o mundo jaz do maligno. Então, no momento em que eu digo, o gentio não é obrigado a obedecer a Torá, o gentio não precisa obedecer a Torá, eu estou colocando uma pedra no caminho do cego. Eu posso levar ele à ruína. Eu posso levar ele à destruição. Então, no momento que eu jogo uma pitada de fermento sobre a massa, ela se eleva. E aí é onde está o problema, irmão Moré Fábio Pires. É aí onde está o problema. Entendeu? Sabemos que uma minoria será justificada pelo Eterno, que nunca foram em igreja, que nunca foram em comunidade. Nós sabemos disso. Porque senão Abraão, Isaac e Jacó não seria, Noa não seria. Né? Sem falar de outras pessoas que não estão na referência bíblica e nem escritural. Então, o que eu quero dizer é que nós devemos tomar bastante cuidado, tá? Bastante cuidado. Não afrouxe, eu costumo dizer, não afrouxe. Tem coisas que precisam afrouxar. Tem coisas que precisam, afrouxa um pouquinho. Mas quando o mandamento não é para afrouxar, tem que segurar, meu irmão. Entendeu? Então, você que está nos assistindo aqui, você deve tomar bastante cuidado a respeito de vários ensinamentos. Né? Nós não estamos aqui julgando as pessoas, nós estamos aqui contra o que está contrário à palavra do Eterno, está contrário às Escrituras. Né? Nós temos os requisitos mínimos para as pessoas adentrarem ao judaísmo nazareno na época, o judaísmo messiânico na época, que são os requisitos mínimos que está lá em Atos 16. Poxa, se não precisasse obedecer nada, eles não teriam dado, gente. Entendeu? Se não precisasse obedecer a Torá, eles não tinham dado. Eles não tinham enfatizado em todos os Shabat, quando eles estiverem vindo os gentios, eles aprenderão através da Torá de Moshe. Ué, não é verdade, mãe? Meu irmão, esse assunto é um assunto tão vasto, eu acho que nós estamos até sendo injustos com os irmãos aqui, viu? Porque isso aqui dá uma live gigantesca. E nós vamos, eu acho que a gente poder também até trabalhar pelo bom senso, após nós terminarmos o trabalho sobre a liderança, fazendo um trabalho assim, eu quero contar com você. Inclusive, eu quero deixar aqui para o pessoal marcado que nós estamos assim seriamente pensando em manter as lives fixas. Eu estou chamando aqui o Moré Gleides por uma responsabilidade muito grande, viu, irmãos? Mas ele já estava sabendo, eu tinha conversado com ele, então não estou pegando o meu amado irmão de surpresa, não, tá? Se for da vontade do Eterno, se der certo, faremos uma live aqui fixa todos os domingos às 10 da manhã. Eu acho que falar das coisas do Eterno, nós falamos até pouco, na verdade, porque nós temos que aproveitar todo esse recurso digital, e principalmente agora, em tempos que nós estamos sendo forçosamente confinados, né, por esta pandemia, né, maligna, mas que predita já por Yeshua em Matitial 24, aproveitar da melhor maneira possível para levar essa palavra para as pessoas que necessitam. Eu vou deixar aqui mais o Gleidson falando, eu vou só fazendo os anúncios. Grupo Suporte Geral no WhatsApp. Nós reativamos esse grupo, um grupo de suporte
espiritual, psicológico e físico também. Nós estamos reformando os coordenadores deste grupo. Colocamos orações, falamos sobre o problema da pandemia, damos, na verdade, recomendações de imunização. Pasmem, tá? A internet já está bloqueando grupos que tratam de remédios naturais para imunização do Covid-19. Olha o absurdo que nós já estamos chegando. Sinal e final dos tempos. Grupo Estudos Origens Hebraicas no WhatsApp também, Grupo Estudos do Judaísmo 2, e nós temos os nossos cursos gratuitos, módulos 1 e 2, Techuvá Iniciantes, e o módulo 2, a Brit Hadashah no seu conceito original judaico. Acessem também o canal Judaísmo, _Nazareno, _SP, da Beit Netzer Efraim. Falei certo, né, meu querido Gleidson? Lá há também estudos. Nós trabalhamos com parceria, tá, irmãos? Nós não temos essa coisa de disputas que acontece muito na Techuvá, herdado do cristianismo. E nós vamos falar sobre isso hoje, aí sim, no trabalho, o papel da liderança. Eu gosto muito de falar desses temas porque nós estamos tocando em feridas. E nós tocamos nas nossas primeiro, tá, meus queridos? Antes que nossos irmãos líderes do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, que eu conheço vários, inclusive, fiquem bravos, ofendidos conosco com esse trabalho. Não vão ficar não, porque nós estamos fazendo um trabalho para o engrandecimento do reino e não para julgar ninguém, como o Gleidson comentou agora. Nós vamos tratar desse tema também, as disputas que existem entre lideranças, entre congregações, entre morot, entre roshim, né? Pessoas que se intitulam morot e não são, pessoas que se intitulam roshim e não são, pessoas que se intitulam rabinos, rabino, um homem como um rabi, e não receberam a simha para isso. O Eterno, eu gosto muito de falar da frase do Daniel Mastral, a liderança é um chamado do Eterno, não é você que se coloca como um líder. Tá? A coisa ocorre naturalmente, isso é muito importante deixarmos isso frisado. Gleidson, os problemas que as pessoas enfrentam quando decidem fazer Techuvá dentro da família, como nós podemos analisar isso, meu querido? Veja só, às vezes, aqui mesmo na comunidade, a gente já teve esses problemas da esposa frequentar a comunidade do judaísmo nazareno e o marido não frequentar. Qual é a orientação devida para que não haja desavença, discussões, brigas, discórdia? A minha é melhor, a minha não é, a sua que é aquela, e aí vai. A orientação do judaísmo nazareno é que deixe a pessoa no cristianismo. Deixe ela lá. No dia que ela acordar, quem chama é o Eterno. Por isso está escrito. Perdão. Chamados e poucos escolhidos. Quem chama é o Eterno. Se a esposa veio, ou vice-versa, se o esposo veio e a mulher ficou em casa, ela pertence. Aqui mesmo nós temos um irmão que ele vem e a esposa é do cristianismo, né, da Assembleia de Deus há muitos anos. E eu falo para ele, eu falo, deixa ela lá, não fique. Uma hora ela vai ver a mudança em você e vai dizer, olha, eu quero ir porque você está trazendo shalom aqui para dentro. Então, essa é um dos problemas que ocorre, principalmente nas famílias grandes, né? As pessoas... E a gente sabe que o cristianismo é cheio de contradições, muitas contradições. A doutrina do cristianismo é muito cheia de contradições. Primeiro, porque veio depois, né, do judaísmo farisaico da época. Então veio depois, isso no primeiro século, e assim vai. E eles copiaram muitas coisas do judaísmo e desprezaram o que realmente traz significado espiritual para a nossa vida. Ou seja, o cristianismo ele tem uma estrutura desequilibrada. Eu não estou falando de pessoas boas, pessoas que têm boas intenções, que realmente querem conhecer o Eterno,
são pessoas boas, são pessoas maravilhosas, é diferente de uma doutrina. Pessoas são pessoas, doutrina que leva, estimula, potencializa é outra coisa, tá? Então a gente tem que entender isso. Eu tenho muitos amigos meus missionários, né? Muitas pessoas, pastores meus, que são pastores que eu amo, né? Que de vez em quando falo com eles, eles falam comigo, né? Tem os judeus que falam comigo. Uma certa vez, só para deixar aqui bem alinhado, um judeu, acho que eu já falei isso, ou falei isso para você. Um judeu me ligou aqui e ele falou, ele é de uma comunidade do judaísmo tradicional, um rapaz que estudava em Yeshiva. Estuda, né? Todos estudam em Yeshiva. E ele, acompanhando pela internet, ele viu que muitas respostas que os rabinos não dão para eles, estava no judaísmo nazareno e no judaísmo messiânico. E ele ficou assim assustado. Ele falou, eu pergunto para o meu rabino e o meu rabino se esquiva. Você quer ver os rabinos ficarem com raiva, com ciúme, né? De você, é você falar dos profetas. Se você falar dos profetas, é uma punhalada que você dá, né? No bom sentido. Você deixa eles meio assim, e agora? Então esse judeu, ele falou para mim, ele falou, olha, eu tenho encontrado, eu quero estudar aí com você. Eu falo, não, não faça isso, fique no judaísmo, do judaísmo, quando você tiver maturidade e um chamado do Eterno, você faça o trabalho e dê o testemunho, mas não vem, você está sob a autoridade do rabino, do rabinato do judaísmo ortodoxo. Eu não quero você aqui. Acompanhe pela internet, né? Eu jamais faria isso. Então venha. Não. E a responsabilidade que ele tem na comunidade? E a família dele que é judeu? E a família dele que vai todos os shabat da sinagoga? Eu vou causar uma desavença. Não é assim. Quando ele primeiro que era um rapaz, ele tinha que ter maturidade de homem mais para frente para poder tomar decisões. Aí é outra coisa. Mas como era um rapaz, eu não posso influenciá-lo a sair da sua sinagoga e vir para a comunidade. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu falei para ele, tenha maturidade de homem, né, que após os 30 anos, conforme os judaísmos de vocês ensinam, após isso, vocês casando, tendo uma família, aí você toma o seu rumo e dá testemunho que Yeshua se manifestou na sua vida e que ele te libertou. Aí sim. Né? Então é isso aí que a gente vê de uma forma bastante reduzida, que tem muita coisa, né? Como disse o Moré Fábio Filho, é muita coisa, é muito extenso. Meu irmão, o irmão acha que nós conseguimos continuar esse assunto na semana que vem, mas pelo menos umas 3 partes a respeito desse tema. Então o tema de hoje é os impedimentos dos que decidem fazer a Teshuvá. Vamos falar sobre os relacionamentos familiares, vou dar o meu exemplo também, não há problema nenhum com relação a isso. Vamos falar sobre os erros de interpretação, vamos falar sobre os problemas que nós enfrentamos em meio ao sistema católico protestante, que eu costumo chamar, que é o cristianismo. Para aqueles que não sabem, o protestantismo ele é extremamente influenciado pelo catolicismo. Os cursos teológicos das igrejas batistas, presbiterianas e tantas denominações são profundamente influenciados pelos grandes cursos teológicos que, por sua vez, vêm de um viés comum, que é o Vaticano. Vamos falar também das visões dos temas que nós temos, por exemplo, entre pais e filhos. Quando uma pessoa resolve, tocada pelo Eterno, dentro de um algo espiritual, porque eu creio verdadeiramente que a pessoa para vir para Teshuvá, ela é tocada principalmente por Hakadosh Baruch Hu no seu coração, por algum momento da sua vida, seja alguém que até pela internet a ajudou, seja um irmão que estava no sistema anterior, seja através de uma visão, nós cremos, eu creio particularmente nisso. Há profecias em Yoel, no livro de Joel, dizendo que no final dos tempos muitos teriam sonhos e visões. Ora, não sou eu que estou dizendo isso.
É um Navi, é um profeta, justamente aquilo que o Moré Gleidson comentou. A pedra no sapato dos nossos irmãos judeus normativos, falar sobre os profetas. Então tudo aquilo que já foi colocado e profetizado é aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Irmãos, não pensem em vocês que tanto eu quanto o Moré Gleidson, nós concordamos 100% em tudo. Tá? Não é assim. Tá, irmãos? Por quê? Porque ele tem uma visão, e a techuvá dele foi muito particular, e a minha também. Mas o mais importante é que nós conseguimos nos comunicar, conseguimos trabalhar juntos, e é assim que acontece. Né? Ninguém é igual a ninguém. Então, dentro de uma família, inclusive, como ele mencionou agora o caso desse irmão, o próprio Talmid Shaul Hashaliach diz que um cônjuge santifica o outro que não é crente, isto é, que não crê em Mashiach e que não crê no Elohim de Israel das nações, e nem por isso eles devem se separar. Agora, muitos problemas acontecem quando, por exemplo, um dos cônjuges decide guardar o Shabat e o outro não. Um dos cônjuges não tem mais contato com comida lokasher, com comida impura, e o outro tem. Isso, inegavelmente, gera crise e grandes problemas, e nós vamos falar sobre isso. Mas eu acho que o Moré Gleidson começou interessante. Meu querido e amado irmão, vamos verificar o nosso horário. Bom, estamos quase na hora de fazer o nosso início lá do tema O Papel da Liderança na Techuvá, parte 2, que vai contar com a moderação do Moré Daniel Noronha, minha participação e a participação do Moré Gleidson Ferreira pelo YouTube, lá no canal Fábio Pires. Acompanhem conosco. Esta live hoje foi como uma introdução, vamos chamar de introdução. Depois eu vou colocar no nosso IGTV todas as lives a partir do momento que o canal foi habilitado para o IGTV, que é o Instagram TV. Nós estamos colocando as lives lá. Tá? O Moré Gleidson gravou as outras lives falando sobre a diferença entre o judaísmo messiânico e o judaísmo nazareno. Estão inclusive dispostas lá no YouTube. Eu vou baixar também lá no meu canal. Mas acessem aqui Beit Netzer Ephraim, judaísmo _ nazareno _ SP, lá liderado pelo nosso Moré ou Rosh Gleidson Ferreira Hatikva Ben Abraham. Meu irmão, eu posso encerrar e deixar você dar uma mensagem final? Hoje foi uma live muito rápida. Nós vamos continuar esse tema, porque nós vamos migrar agora para o YouTube daqui a uns 5, 10 minutos, para iniciar o nosso trabalho, aí sim, trabalho longo e de grande responsabilidade, que o Eterno possa guiar as nossas palavras. E se nós cometemos algum erro, se ofendemos alguém desde essa live, da minha parte, eu creio que posso falar também pelo Moré Gleidson, nós já pedimos perdão a todos vocês. Meu querido, pode encerrar, por favor, eu já fiz o encerramento devido aqui. Eu gostaria de agradecer a todos aí, né, que estão dando a oportunidade para a gente entrar na casa deles, né? Porque de uma forma indireta a gente entra, só não servir o cafezinho aí, o pessoal tem que servir um cafezinho. Muito obrigado pelo carinho que vocês estão aí acompanhando, tá? E você vai aprender, pessoal, porque o que é mais interessante é o aprendizado das escrituras. O resto resto. É informação, mera informação. A informação, em demasia, lhe mata. As escrituras estudadas e analisadas, crendo, confiando, ela te levanta. Que o Eterno abençoe vocês. Estamos colocando aqui, então, o papel da liderança na Techuvá, parte 2, agora às 11 horas, no canal Fábio Pires, tá? Estamos fazendo aqui o último anúncio, nós estamos terminando esta live aqui na plataforma do Instagram. Entrem conosco, aguardem, tenham um pouquinho de paciência, nós vamos gerar o link ainda, vamos passar para os irmãos, mas acessem, permaneçam no canal Fábio Pires, aqueles que vão estar conosco, os irmãos que estão vindo pelo Moré Gleidson também, depois o vídeo do YouTube vai ser passado para o canal dele, tá? Aqui nós compartilhamos os vídeos sem problema nenhum. Shalom, meus queridos, muito obrigado, essa live, esse tema, os impedimentos dos que decidem fazer a Teshuvah, será continuado no próximo domingo, dia 19 às 10 horas da manhã. Obrigado àqueles que vieram pelo Beit Netzer Ephraim, obrigado pela sua participação, Moré Gleidson, te vejo aí já em alguns minutos na próxima live, lá pelo YouTube. Obrigado aos irmãos que estiveram conosco, esse é o canal
Fábio 73 Bull, somos do judaísmo messiânico, Morag Leite do judaísmo nazareno, falamos a mesma língua, cremos no mesmo Mashiach e temos os mesmos propósitos de levar palavras do reino. Somos pecadores, precisamos da misericórdia do Eterno, ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas estamos aguardando o mesmo Mashiach que em breve voltará. Shalom, 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 Gleidson. Muito obrigado, meu querido. Que o Eterno abençoe. Até mais tarde.